pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar sobre O Processo de Franz Kafka. Esse aqui também é um grande clássico da literatura, está naquela lista da revista Bravo, meu projeto de leitura. E este livro, pessoal, ele é bem legal, ele é bem interessante, mas ao mesmo tempo ele é uma leitura bastante incômoda, né? Porque, como todo livro do Kafka, ele tem uma narrativa um pouco diferente, ele é um pouco... Eu acho que incômodo é a melhor definição para o processo. Kafka é muito importante para a literatura mundial, ainda que contra sua vontade, porque seus escritos, a maior parte deles foi publicada póstumamente, né, pelo seu amigo e testamenteiro Max Brod, que, desrespeitando o pedido de Kafka para que não publicasse nada do que ele havia escrito, foi lá e publicou tudo para a alegria dos leitores e da literatura mundial. Kafka nasceu em Praga, né, na verdade na Boêmia, em 1883. Naquela época ainda a organização da Europa não tinha passado por toda a redefinição, né, que acontece com a Primeira Guerra Mundial. Vou colocar aqui um mapa para vocês do antes e depois. Então ali era o Império Austro-Húngaro e ele viveu na Boêmia, que hoje atualmente na cidade de Praga, né, durante grande parte da sua vida. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre dicas de Praga que eu visitei no ano passado. E quando eu fui para lá, eu fiz um intensivão de Kafka e eu li um monte de coisas do Kafka, porque existe todo um roteiro ali que você segue os passos do escritor, né? Então, naquela época eu li O Processo, li O Castelo, Metamorfose, da Colônia Penal, Carta ao Pai, fiz um intensivão de Kafka. E agora eu fiz uma releitura de O Processo para o nosso clube de leitura, até publiquei no Instagram o nosso último encontro, ali um print do nosso encontro virtual. Bem, então, como eu ia dizendo, ele nasceu na Boêmia em 1883 e ele falece em 1924, aos 41 anos, de tuberculose. O Kafka ele é formado em Direito, trabalha numa companhia de seguros privada ao longo da sua vida, né? Depois ele passa por uma companhia meio que estatal, né, de seguros de acidente de trabalho. E ele, apesar de trabalhar com direito, amava literatura. Inclusive é dele a frase famosa, né? Tudo que não é literatura me aborrece. Então ele amava escrever. Ele tinha algumas dificuldades familiares, né? Se vocês já leram Carta ao Pai, devem perceber que a coisa ali não era fácil, né? A relação dele com o pai era bem complicada, com Hermann Kafka. Ele não se casou, teve algumas mulheres, né? Chegou a ficar noivo de Felice Bauer 2 vezes, mas não se casou com ela. Então, em Praga existe um museu dedicado a Franz Kafka, né? Ele tem ali vários manuscritos, também tem um pouco mais sobre essas relações com as mulheres dele e tal. Então, esse museu ele é bem legal. Se você for para Praga, não perca a oportunidade de fazer esse roteiro, né? Seguindo os passos do Kafka, ir ao Café Louvre, onde ele se encontrava com o Max Brod, o amigo dele. Então é maravilhoso, não perca essa oportunidade e assistam ao vídeo que eu fiz sobre dicas de Praga também. Então, sobre o processo, esse livro foi escrito em capítulos soltos ao longo de alguns anos e ele foi publicado um ano após a morte do Kafka, em 1925, foi a publicação desse livro. Essa minha edição aqui é da editora brasiliense, traduzida pelo Modesto Caroni, é um grande conhecedor de Kafka no Brasil. Essa minha edição é bem antiga, comprei num sebo, ela é de 1989. Né? Atualmente existem duas edições muito legais, o pessoal do clube leu, né, nessas edições e elas gostaram bastante, que são as edições da LPM Pocket, vou colocar a capa aqui, e a edição Pocket também da Companhia das Letras. Essas duas edições, diferente da minha, elas contam com notas explicativas, né? Elas têm prefácios, elas têm um pouco mais de explicação. Essa minha aqui, ela já começa diretamente com os capítulos mesmo, e ao final ela tem alguns trechos que foram retirados pelo autor, né? Então ao longo do texto tem alguns asteriscos marcando passagens riscadas. E ao final alguns outros trechos também, mais capítulos incompletos e tudo mais, mas não tem muitas notas, na verdade não tem notas explicativas nem nada, é uma edição bem antiga. Então essas novas recomendo bastante, as meninas gostaram muito. Bem, sobre o processo, ele começa com aquela frase icônica da literatura que é: certamente alguém havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem que tivesse feito mal algum. Então, a história do processo é a história desse personagem Joseph K., que trabalha num banco e de repente ele se vê enredado num processo judicial.
Esse livro permite muitas interpretações e na minha primeira leitura, né, como eu tenho formação na área de direito, lógico que eu fiz a minha primeira leitura foi muito voltada para essa parte jurídica, né, de um ponto de vista mais jurídico do que é esse processo a que Joseph K. é submetido, né. Depois, nessa releitura, eu já fiz uma leitura mais voltada para o lado psicológico, porque são várias as interpretações. Ao final, eu vou trazer algumas que eu encontrei na minha pesquisa aqui para vocês. Vocês vão ver que interessante que é ler o processo. Então, é um livro que vale leitura, releitura, treleitura e tudo mais. Então, o Joseph K. vai acordar um belo dia no quarto, né, da pensão onde ele mora, e ele vai ter essa informação de que ele está detido. Ele é encaminhado ao quarto ao lado, que é da senhorita Bursner, uma moça que tem um quarto, mora ali naquele quarto na pensão. E lá estão 2 guardas, um investigador e 3 funcionários do banco onde K trabalha. Então tudo é muito esquisito, porque o livro começa dessa forma abrupta, você não conhece o passado do K, e ao longo da história a gente vai continuar sem conhecer muito, a gente não vai ter muito conhecimento de quem é essa pessoa, ele é um pouco anônimo, né? A gente tem um pouco de, fica sabendo um pouco que ele tem uma mãe, tem um tio, mas assim, é tudo muito nebuloso sobre a vida do próprio K. E ele vai ser informado sobre esse processo, ele fala, mas eu sou inocente, né? E ele fica dizendo isso, olha, eu sou inocente, mas a gente não fica sabendo do que ele está sendo acusado. Apesar dele pedir muito essa informação, todos dizem, não, eu estou aqui só para te deter, para te dar essa informação e você vai ter que ir lá prestar um depoimento num domingo, né? E é tudo muito estranho, porque esse sistema judiciário aqui, ele não trabalha apenas em dias úteis, ele não tem uma organização, né? Então as coisas funcionam a qualquer hora, a qualquer lugar. E é tudo muito esquisito, a narrativa é labiríntica, então você fica um pouco perdido junto com o K, que também não sabe direito o que está acontecendo ali, é tudo muito estranho. E muito se discute sobre a ordem dos capítulos desse livro, né? Porque como o Kafka escreveu cada capítulo de forma separada e o Max Brod fez a compilação para publicar esse livro depois da morte do Kafka, existe uma dúvida se a ordem que está aqui, né, a ordem que é apresentada aqui no processo, ela é a correta. Mas a minha impressão é que a ordem dos capítulos, né, que o pessoal acaba contestando, né, essa ordem por causa de indicadores de tempo, eu acho que isso é o menor dos problemas do leitor, porque a situação que o K vai viver, ela é tão esquisita, ela é tão estranha, que a ordem das estações do ano é o menor dos seus problemas. Então essa primeira frase, né, do certamente alguém havia caluniado Joseph K, ela pode já guiar a sua leitura. Porque às vezes ao longo da leitura a gente pode ficar se questionando, né? Será que ele fez alguma coisa mesmo? Porque são tantas as acusações e as pessoas estão tão convictas do processo dele, né? Que a gente pode até chegar a se questionar. Mas se a gente tomar em consideração que esse narrador aqui, ele é onisciente, apesar de a gente só ter o ponto de vista do Joseph K., né, ele me parece um narrador confiável, né, do ponto de vista assim de análise de narrativa, e a gente pode analisar dessa forma. Então você pode se guiar por essa frase, né? Certamente alguém havia caluniado K. E aí você vai ter toda essa leitura convicto de que ele é inocente e não culpado. Mas isso fica em aberto, né? As leituras desse livro, como eu disse, já permitem muitas interpretações, né? E há quem diga que K é culpado, mas nós vamos falar disso mais pra frente. Então, de um ponto de vista jurídico, em primeiro lugar, esse tribunal, como eu disse, ele é muito estranho, ele não funciona em dias úteis e aparentemente esse tribunal está em todo lugar e todo mundo faz parte do tribunal, todo mundo sabe do processo do K, né? Tudo muito esquisito. Então, existe um momento que ele tem que fazer essa primeira defesa dele, ele comparece ao edifício de um tribunal que mais parece um cortiço. E ele chega lá, existe uma lavadeira que ela é esposa do porteiro, ela tem alguma influência ali no tribunal. E é interessante porque o cara, ele quer de qualquer forma fazer a sua defesa, ele quer qualquer artifício que possa ajudá-lo na sua defesa, nesse seu processo. Do que ele é acusado? Não sabemos, não está escrito do que ele é acusado.
e ele quer fazer essa defesa. Então, logo de cara se fala que existe uma primeira petição que ele tem que fazer, que é a mais importante. Gente, eu adorei a definição que ele dá aqui para essa petição, e ele acaba explicando aqui como que é o processo, que é um processo secreto, é tudo muito estranho. Eu vou ler para vocês um trechinho porque é bem legal. Então vai falar dessa primeira petição. Ela era muito importante porque a primeira impressão que a defesa produzia muitas vezes definia todo o rumo do processo. Infelizmente, às vezes acontecia que as primeiras petições ao tribunal não eram lidas. Eram simplesmente anexadas aos autos, assinalando-se que no momento os inquéritos e observação do réu eram mais importantes do que tudo o que estava escrito. Acrescentava-se, quando o impetrante se tornava insistente, que antes da decisão, assim que todo o material estivesse reunido, naturalmente num conjunto coerente, eram examinados todos os autos, inclusive essa primeira petição. Mas infelizmente isso na maioria das vezes não era certo. Em geral, a primeira petição ficava fora do lugar ou se perdia por completo, e mesmo que mantida até o fim, mal era lida, conforme soubera o advogado, embora somente através de rumores. Tudo isso era lamentável, mas não totalmente injustificado. K não devia deixar de lado lá o fato de que o processo não era público. Podia, se o tribunal o considerasse necessário, mas a lei não prescrevia que fosse público. Isso é tão estranho, né? A gente está tão acostumado com o processo, em regra, público, né? É muito estranho isso daqui. Em consequência, os documentos do tribunal, sobretudo o auto de acusação, permaneciam inacessíveis ao acusado e à sua defesa. Por isso, geralmente não se sabia, ou pelo menos não se sabia com precisão, contra o que a primeira petição precisava se dirigir, de forma que só por acaso ela continha, em verdade, algo relevante para a causa. Então, gente, o que ele tinha que escrever nessa petição? Ele tinha que escrever tudo que ele achasse que era importante para sua defesa. Defesa contra o quê? Não sabe, não sabe. Então, é complicado. Petições de fato acertadas e probatórias só se podem elaborar mais tarde, quando no curso dos interrogatórios do acusado emergem mais nítidos ou podem ser adivinhados os itens isolados da acusação e o seu fundamento. Nessas circunstâncias, a defesa está evidentemente numa situação muito desvantajosa e difícil, mas também isso é intencional. Então aqui, ó, logo de cara a gente começa a perceber que esse processo, ele é mais do que um processo judicial, porque é muito estranho, né, gente? É muito estranho você ter um processo que você não sabe do que você é acusado, que você não sabe como você tem que se defender. E vocês perceberam pelo tipo da escrita, né, que toda essa narrativa ela é bem confusa e incômoda. Você vai lendo e fala, meu Deus, mas que ele tem que fazer, gente? Coitado do cara, ele tá sendo perseguido, meu Deus. Do que ele está sendo acusado? Então esse incômodo é muito forte ao longo de toda a obra. Então esse tribunal, ele está em todo lugar, porque ele entra num lugar, numa porta, ele sai no tribunal, ele está no ateliê de um pintor, que é uma pessoa que tem influência no tribunal, porque ele pinta os juízes do tribunal, ele atravessa uma porta do ateliê do pintor, ele está num cartório, né? Os ambientes são claustrofóbicos, o teto é baixo, existe uma descrição de uma sala dos advogados ali que os advogados mal conseguem ficar em pé e existe um buraco que a perna do advogado passa para o andar de baixo. É uma coisa horrorosa, sabe? Parece que tá tudo caindo aos pedaços, tudo muito escuro, tudo muito horrível, né? Existem até alguns filmes baseados em um processo, um do Orson Welles, mais antigo, e um outro dos anos 90, inclusive eu encontrei no YouTube esse filme dublado na íntegra. Então, você percebe que os ambientes são todos muito estranhos, muito decrépito, né? Isso acaba não correspondendo à ideia que a gente tem de um tribunal, de um sistema judiciário, né, institucionalizado, uma coisa assim, né, mais normal com o que a gente está acostumado. Então vocês percebem que essa narrativa, ela é labiríntica, ela é estranha, né? Ela é incômoda. Você tem um labirinto físico e psíquico, porque o tribunal está em toda parte. Onde o K está, existe alguma coisa do tribunal, alguém que trabalha para o tribunal, alguém que conhece o tribunal, alguém que sabe do seu processo, né? E isso já causa um estranhamento na gente, no sentido de que como que isso pode ser um tribunal comum, né? Aquele tribunal que a gente está acostumado a conhecer de um sistema judiciário. Se ele está em todo lugar e todo mundo sabe. Então isso já pode levar para uma outra interpretação, né? De que esse tribunal talvez não seja um tribunal do ponto de vista jurídico comum, né? É outro tipo de tribunal. Então essa narrativa, o narrador ele é onisciente, mas ela é fria, ela é distante do leitor.
E apesar da gente ficar estranhando cada vez mais o ambiente, as situações que o Joseph K vai passar, ele próprio parece que ele vai se acostumando, parece que ele mesmo já para de estranhar. E isso na psicologia é chamado de desrealização, que é esse estranhamento em relação ao ambiente, a tudo que cerca a pessoa. Então, ao longo do livro, parece que ele acaba aceitando. Ele acha tudo muito estranho, mas depois parece que ele aceita essa estranheza toda. E nesse lado, sobre o Joseph K e a sua postura em relação ao processo, no clube a gente discutiu, né? E chegamos a duas conclusões possíveis. O K, ele pode ser uma pessoa conformada, né? Que acaba simplesmente aceitando tudo que lhe é imposto, desde a sua detenção, né? Até todo o desenrolar do seu processo. E de outro lado, a partir do momento que ele contrata um advogado num dado momento, né, por indicação do seu tio, e ele percebe que esse advogado não vai ajudá-lo de forma alguma, ele acaba destituindo o advogado e tomando por si próprio as rédeas do processo. E desse ponto de vista, poderia-se dizer que ele estava tentando pertencer, que ele estava tentando tomar alguma atitude para mudar o rumo da sua vida. E aqui já tem uma interpretação sobre uma questão do pertencimento. Se esse tribunal ele está em todo lugar, em todo tempo, esse tribunal poderia ser uma sociedade como um todo, né? Isso é uma questão que a gente coloca. Se esse tribunal é uma sociedade como um todo, ele está sendo julgado pela sua própria existência, o que é explicado um pouquinho pelo conteúdo daquela primeira petição. Se ele tem que falar tudo que ele já fez na vida ali, né? Não é um pouco estranho a gente pensar no processo judicial assim? Não tem mais cara de um tribunal da opinião pública? É uma interpretação possível, né? Então, nesse lado, ele seria um personagem que está tentando tomar as rédeas do seu processo ali, que é o seu julgamento pela opinião pública, e tomar um direcionamento, né? Uma tentativa de pertencimento a essa sociedade que o julga constante e incessantemente. Além do Joseph K, a gente tem outros personagens, nós temos algumas mulheres também que são hipersexualizadas. Normalmente elas usam a sexualidade como moeda de troca em relações de poder. Então elas se atraem sexualmente pelo K, são cenas bem estranhas, em geral até um pouco inexplicáveis, né? E à exceção da senhorita Bursner, todas se atraem sexualmente pelo K. E isso acaba levando também a uma interpretação um pouco biográfica de o processo, porque Frau Bursner, né, ele escreveu esse livro em alemão, as iniciais são FB, que correspondem às iniciais da Felice Bauer, a mulher com quem ele foi noivo 2 vezes e não se casou. E ele chamava Felice Bauer de meu tribunal. Então, um pouco, né, algumas pessoas levam a interpretação de processo como a sua relação com a Felice Bauer, porque ele nunca sabia do que ele era acusado e ele estava sempre tendo que se defender, coisas de relacionamento de casal, né? Então, existe também essa chave de interpretação mais biográfica de processo. Nós temos também o personagem do advogado, que é indicado pelo tio do Joseph K, que chega ao banco, né, dizendo: ah, eu tô sabendo do seu processo, vou te indicar um advogado. Né? E ao longo do tempo o K vai perdendo a credibilidade, ele acha que esse advogado não vai ajudá-lo, não vai conseguir resolver seu processo, ele acaba destituindo esse advogado. Existe também um pintor, também é responsável por uma das cenas mais esquisitas deste livro, é a cena do pintor, que apesar de ser um pintor de retratos de juízes, parece ter mais influência no tribunal do que o próprio advogado. É muito estranho. E ele vai explicar para o K que existem algumas formas, né? Não existe uma absolvição real. Você pode ter o processo arrastado ou você pode ter a absolvição aparente, mas a qualquer momento você pode ser detido de novo, né? No caso do processo arrastado, você sempre tem que trabalhar no processo, mas você nunca vai estar livre, mas também nunca vai estar detido. Agora, no absolvição aparente, você consegue se desvencilhar do processo, mas a qualquer momento você pode ser detido de novo, o que também leva um pouco a nossa interpretação do julgamento social. Finalmente, vou indicar um outro personagem muito importante, que é o sacerdote, que é responsável por um dos diálogos mais importantes desse livro, no capítulo da catedral, né, que o Joseph K, ele acaba sendo designado para levar um cliente do banco, um italiano, para visitar uma catedral. O cliente não aparece e ele entra e ele tem um diálogo com esse sacerdote. E esse diálogo ele é tratado até de forma independente, com o título Diante da Lei. Então existe todo um diálogo do sacerdote com o K, falando sobre um homem do campo que se vê diante de uma porta com um porteiro, que é a porta da lei, né? E o homem do campo fica querendo entrar, né? E ele passa a vida toda querendo entrar nessa porta.
e passa a vida toda sentado ali, fazendo perguntas pro porteiro, e até que finalmente, ao final da sua vida, quando ele já tá muito velhinho, ele faz a seguinte pergunta pro porteiro: por que que se todos querem entrar na lei, ninguém apareceu aqui até hoje? O porteiro responde: é porque essa porta era só sua. E agora você já não pode entrar mais. Agora eu vou embora. E ele fecha a porta e vai embora. Então, o Kai e o sacerdote vão ter um super debate dizendo de quem é a culpa, se é do porteiro, se é do homem do campo, se o porteiro enganou o homem do campo, quem é culpado. Então, existe todo um debate que parece um debate jurídico. Então, são muitas as interpretações sobre essa questão, né, da porta da lei. Quem quer entrar na lei? Por que entrar na lei? Qual é a ideia, né? Então, parece que um centro, né, da interpretação desse livro pode ser obtido a partir da leitura deste capítulo também. Então, pelo que vocês já devem ter percebido, esse livro permite muitas interpretações diferentes. A mais moderna, a mais atual, é a interpretação que fala sobre a burocracia estatal, né? Sobre o inconformismo que a gente tem que ter com um excesso de burocracia, porque aqui os funcionários eles só fazem o que foram designados, eles não sabem nada além, eles não informam nada além. Então, essa contraposição indivíduo-estado, né, uma interpretação um pouco mais política que vem prevalecendo. Essa é a primeira. Uma outra interpretação possível é a sociológica, falando de calúnia, porque afinal a primeira frase, né, alguém certamente deveria ter caluniado Joseph K. E a destruição psicológica que é causada por uma calúnia na vida de uma pessoa, que é imputar falsamente a alguém a prática de algum crime. Então, essa destruição psicológica e social de uma pessoa por uma calúnia, essa é uma outra interpretação possível. Uma terceira interpretação é a da psicanálise. Então, é a culpa em relação ao pai, né, a questão do delírio paranoide. Nesse ponto, eu vou indicar para vocês um vídeo muito interessante da doutora Elizabeth Castellão Conkiewicz. E ela vai falar sobre fases do delírio paranoide. Ela faz uma interpretação do processo, fala sobre essa crença absoluta de que existe uma perseguição contra si, né, da pessoa. Então, que o K poderia ser um exemplo claro de delírio paranoide, e eu li, essa minha segunda leitura foi um pouco mais voltada para esse lado. Existe uma interpretação mais biográfica, né, que é a questão da noiva, da Felice Bauer, e existem duas interpretações de viés religioso muito interessantes. A primeira, ela foi proposta pelo professor José Munir Nasser. Ele tem uma aula muito legal, o professor Munir é muito bom, tem uma aula super longa aqui no YouTube, coisa de quase 4 horas de duração sobre o processo, né? Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês. E o professor Munir Nasser, ele vai chegar à conclusão de que o K, né, Joseph K, ele é culpado do pecado original, né? Porque a gente fala, ele certamente alguém havia caluniado o K porque ele foi detido sem que tivesse feito mal algum. Mas o professor Munir Nasser, ele vai levar a gente, através de toda uma interpretação religiosa da estrutura do pecado, né? Da condição de Joseph K. como criatura que não se reconhece como criatura, ele não se coloca ontologicamente sob o sacerdote, ele se recusa a confessar seu crime, e existe uma parte aqui do livro que diz que esse tribunal, ele só aceita confissões. Então aqui na página 120, a Leni, que é assistente do advogado, né, meio que uma empregada ali do advogado, governanta, ela diz: contra esse tribunal não é possível se defender, é preciso fazer uma confissão. Só aí existe a possibilidade de escapar. Só aí. No entanto, mesmo isso não é possível sem a ajuda externa. Então acaba levando um pouco para esse lado da confissão religiosa, né? Dessa confissão do pecado original que o K se recusa a fazer, né? E aqui nesse ponto não posso evitar, vai ter um pouco de spoiler aqui do final nessa última interpretação especialmente, então, mas ela é muito interessante. Se você tem muito problema com spoiler, dá uma puladinha aí um pouquinho. Mas a última interpretação de viés religioso, eu encontrei um artigo, ele é do Tiago Bastos, ele é mestrando em psicossociologia pelo FRJ, e o título do artigo é O Processo como Alegoria de Ser Judeu, Franz Kafka e um de seus destinos. Também vou deixar o link aqui embaixo, e ele traz uma interpretação no sentido de que o processo, ele significa o julgamento eterno a que o judeu é submetido
na sua condição de judeu, né? Porque o Joseph K, ele, como eu disse, o Kafka, né? Ele nasceu na Boêmia. Houve um redesenho do mapa da Europa várias vezes ao longo da sua vida, né? Ele foi muito transformado. E essa condição de judeu é o que permaneceu, né? A única coisa que permaneceu na identidade do próprio Kafka. Então, essa falta do pertencimento do povo judeu nos lugares onde ele estava, nessa época já começa o antissemitismo na Europa, já começa a ter esse estranhamento da cultura, tanto que existe lá o bairro judaico, né, em Praga, era o chamado também gueto judaico, porque todos viviam ali reunidos. Então existia essa coisa de ser uma presença muito forte, né, da cultura judaica, mas ao mesmo tempo ser uma cultura que não se integrava totalmente ao lugar. Então esse estrangeirismo, né, esse estrangeirismo no seu lugar de nascimento, essa coisa da condição de judeu acaba sendo essa culpa, né, que o Joseph K vai acabar levando. Isso também se justifica bastante pelo final do livro. Porque Joseph K, ao final, o último capítulo, ele vai morrer. Ele vai ser finalmente condenado, né? Ele vai sofrer uma morte ritual aos 31 anos. Ele vai ser levado por uma pedreira e vai ser morto por dois agentes ali, né? Com uma faca que vão enterrá-la em seu coração. E vai ser uma morte praticamente ritualística. E a descrição da faca também, ela é bem característica. E o livro termina com uma frase muito forte que é a seguinte: com olhos que se apagavam, K ainda viu os senhores perto do seu rosto, apoiados um no outro, as faces coladas, observando o momento da decisão. Como um cão, disse K. E a última frase do livro é: era como se a vergonha devesse sobreviver a ele. Então aqui essa frase acaba levando a essa interpretação do povo judeu como um povo exilado, um povo que não se integra totalmente às sociedades da Europa dessa época, né? Então essa impressão do K sobre a sua condição de judeu. Eu achei essa interpretação muito, muito interessante. E existe aqui um outro trechinho que ele fala, né? Também leva a crer que essa interpretação ela é bem válida, porque ele não pega a faca e se enterra a faca, porque seria um pecado inimaginável pro judaísmo. Então até aqui, ó, vou ler esse pedacinho aqui que ele fala da faca, né? Que eles ficam passando a faca na frente dele. E ele não pega a faca. Não podia satisfazer plenamente a exigência de subtrair todo o trabalho às autoridades. A responsabilidade por esta última falha era de quem lhe havia recusado o resto de energia necessária para tanto. Então a última falha, que seria o suicídio, ele não comete. Então do ponto de vista da religião judaica, né, ele não comete o suicídio. Mas vocês podem perceber que é uma interpretação bem interessante, eu achei bem legal, não conhecia essa chave de leitura e acho que ela é bem válida. Vou deixar o link para vocês, é um artigo muito, muito bom. Bem, terminadas essas partes da interpretação, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, conhecido um pouquinho mais sobre o Franz Kafka e tenham ficado instigados a conhecer a sua obra. Como eu disse, não são leituras fáceis, num ponto de vista de sentimento mesmo, são leituras incômodas, são leituras difíceis, tanto o Processo como Castelo, Metamorfose, todos os outros, mas vale muito a pena conhecer, porque é um gigante da literatura, traz esses questionamentos, essa coisa do incômodo. Eu gosto muito de ler coisas do Kafka, né? Não leio muitos livros dele seguidamente, porque são leituras mais pesadas, mais difíceis, mas eu acho que vale super a pena conhecer. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu curtir, seu joinha aqui no YouTube ou lá no Instagram também. Siga, comente, compartilhe com seus amigos. Vamos falar um pouquinho sobre Kafka também. Se você já leu alguma coisa dele, se você gosta, qual dessas interpretações mais chamou a sua atenção, como você leu o Processo. Vamos debater um pouquinho. Se você gosta de Kafka, vamos falar sobre isso aqui também. Então, muito obrigada, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.